Olá, eu sou Lee Carroll e eu sou Mônica Murani. Nós temos uma história sobre como todas essas quartas da cura, na verdade, começaram. É uma história e tanto. E sim, nós a gravamos durante nosso evento de transmissão ao vivo que nós demos em Vancouver e foi tão bom que nós realmente gostaríamos de compartilhar com você. Então aqui está, desfrute. Estou aqui com Mônica e vocês percebem que eu estou usando algo aqui e eu vou explicar isso e Mônica irá me ajudar. E se trata de uma história. E eu gostaria de contar a vocês algo. Nós realmente não verbalizamos dessa forma, de forma alguma até agora. E é uma história sobre o que aconteceu. E eu acho que aquilo que é tão marcante é que o que aconteceu fora de qualquer coisa que nós esperávamos. E afeta todos na equipe de Cryon, e afeta a mim, e até certo ponto afeta você, se você é um seguidor de Cryon, ou você é alguém que tem seguido as canalizações. E é uma reorientação real na energia de Cryon. Agora, isso levará você para como esse Círculo dos 12 foi, na verdade, desenvolvido, o que aconteceu e tudo aquilo que está ao redor dele, com detalhes. Nós começaremos com quando você estava na Dinamarca. Isso é empolgante, eu preciso dizer. Quando eu estava na Dinamarca, ainda tentando chegar de volta aos Estados Unidos, de volta para o Lee, eu estava assim como você, na plateia, sintonizando agora. Todo final de semana eu estava nas transmissões ao vivo e naqueles eventos, e eu estava tão conectada com as mensagens de Cryon. E foi no final de julho, Cryon deu uma série de canalizações, 4 canalizações. Todos os temas eram sobre cura. Foi aí que Cryon descreveu os 4 atributos da cura. O primeiro atributo é química. O segundo é herança, hereditariedade. O terceiro é o padrão acástico. E então Cryon disse que o 4º atributo da cura é a consciência. E todos eles estão interrelacionados uns com os outros. Mas o 4º, consciência, é aquele que orienta todos os outros. A consciência muda a sua química, a consciência muda a sua herança, e a consciência também muda o seu padrão acástico. Então, na última canalização que Cryon deu, houve algumas orientações muito fortes vindo de Cryon para o Lee. E isso incluía mensagens e dicas que o Lee tinha recebido ao longo dos anos sobre onde ele levaria o trabalho do Cryon. Foi quase como se o Lee estivesse em uma bruma, todos esses sinais que estavam dizendo, vá para cá, vá para lá, vá para lá. E um daquelas placas, daqueles sinais, foi a iniciação por um xamã Carol, quando estivemos no Peru. Mas antes de irmos para aquilo ali, eu gostaria de apenas discutir com você, porque nós estávamos no telefone, logo depois de Cryon dar a você aquela nova atribuição, aquela nova orientação. E foi quase como se nós estivéssemos sem fala. Mesmo antes daquilo, vamos apenas retornar um pouco, sabe? Aqueles 4 atributos da cura, mesmo aqueles são muito diferentes. Mesmo enquanto você afirmou, eu tentei lembrar agora, você disse química e herança, hereditariedade, tudo aquilo não é o que nós esperávamos. Então, mesmo aqueles começaram a ser diferentes, porque Cryon falou sobre a cura, sobre a alegria e tudo isso, e a criança interior, e esses foram diferentes, muito diferentes. E então, isto foi um final de semana como esse. Então, nós tivemos 2 dias inteiros. Eu apenas admito a vocês agora, enquanto estamos falando, esse é um paradigma mais velho. Nós estamos trazendo vocês o streaming hoje como uma imitação de tendo estado em Vancouver, o que nós fizemos, mas normalmente nós não transmitimos por 7 horas. Isso não é a forma como o streaming deve funcionar, então esse é um dia longo. Nós estamos percebendo que no final dele, a maioria de nossos streamings foram para um dia muito menor, mais curto, incluindo o Círculo dos 12 que nós faremos. Então aqui estamos nós. Na cidade era Raleigh. Então, pense por um momento, ao invés de Vancouver, estávamos fazendo um streaming de Raleigh, Carolina do Norte, e nós começamos as canalizações no primeiro dia, e Cryon disse, haverá 4 canalizações. Agora, isso é um pouco incomum, porque normalmente ele não diz que haverá 4, e as conta. Normalmente,
talvez haja duas, porque uma será na manhã, outra à noite, mas agora ele estava dando 4. E eu sabia que algo estava acontecendo naquele ponto. Mas então, o input, a própria questão, o tema que eu ouvi Cryon dando, eu sabia que nós estávamos chegando a algo muito especial. Então, quando nós chegamos à quarta canalização, foi aí, é disso que você estava falando, sim, de fato. Quando você realmente recebeu a informação, aqui está o que você fará. Sim, eu preciso explicar para todos aqueles que estão ouvindo agora algo sobre mim mesmo. E isto é que eu sou resistente às mudanças. Com certeza. Eu posso afirmar isso, pessoal. E a mudança que eu resisto mais seria a mudança no meu trabalho. Por 31 anos, eu tenho feito uma certa coisa, de uma certa maneira. E eu estou tão familiarizado com a energia de Cryon. Sabe, simplesmente, o que eu posso dizer é confortável. Então, eu sei, com certeza, que se eu tivesse ouvido aquelas orientações de Cryon fora de uma canalização ao vivo, para muitas pessoas, eu poderia ter simplesmente colocado aquilo no bolso. Então, Cryon conversa comigo. Eu recebo orientações de Cryon o tempo todo, principalmente no chuveiro, mas de uma forma muito pessoal. E não se trata de visões e sonhos, vem no chuveiro. Vem através de intuição, é claro. Eu tinha feito muitas coisas desde aqueles tempos, quando o Cryon disse, bem, nós faremos isso, faremos aquilo, ou olhe para isso. E isso vem em flashes intuitivos. E se vem naquela orientação, se não tivesse vindo daquela forma, simplesmente não teria feito, ou talvez teria falado sobre aquilo, mas eu teria tanta resistência devido ao que ele disse. Mas quando ele fez aquilo, ao vivo, para a plateia de Raleigh, no streaming de Raleigh, todos ouviram. Então você não pode retroceder, você não pode voltar atrás. Então agora em retrospecto, eu rio de tudo aquilo. E eu rio também dos psicólogos mestres que Cryon é, sabendo que não havia nenhuma forma de eu negar ou retroceder, voltar atrás. E o que ele disse é o que nós falaremos a seguir. E ele fez uma previsão, uma prévia. E eu preciso contar da minha posição. Eu me lembro. Eu não sou um canalizador de transe que sai do corpo, como Marilyn Harper e tantos outros. Há tantas formas diferentes de canalizar. O que eu sou é um canal com Cryon desde o início. Eu ouço, eu sei o que está sendo canalizado. Eu diria que isso veio, talvez, eu sendo... No início eu disse a Cryon, sabe, eu não quero ser um daquelas canalizadores loucos que saem do corpo, sabe? Eu quero saber o que eu estou fazendo para que eu não me torne um boneco. Aquilo era eu apenas tendo medo, eu acho, no início, de não saber realmente a respeito do que é a canalização. Mas eu fui tão honrado pelo Espírito, e é isso que o Espírito disse, não há nenhum problema, você pode ouvir a cada palavra, mas haverá um preço. E o preço a pagar, se você quiser dizer assim, é que você permanecerá na cadeira, você não poderá ficar de pé, ou então você cairá, e isso acontece. E você não pode andar ao redor da sala com os olhos abertos, assim como a Dironda faz. E então, eu sou um canalizador consciente. Você precisa saber disso. Então, aqui estávamos nós em Raleigh, e ele começou a dizer o que aconteceu, e ele começa a falar sobre como eu perdi algumas coisas. Eu não gostei daquilo. Aquilo não foi meu dia mais divertido. Em canalização, quando ele começou a dizer, bem, Lee, sabe, você deveria saber que isso estava vindo, você deveria ter captado isso, você deveria ter percebido aquilo. E ele começou a indicar, você percebeu que você tem feito isso por tempo bastante para um indígena dizer que você é um ancião. Agora, aquilo é uma coisa muito importante, porque ele sempre retorna aos indígenas. E então, ele disse, a sua idade também, você é velho, você tem idade bastante para ser um ancião para os indígenas. Duas coisas, você tem experiência e idade para poder ter, o que eu diria, uma autoridade para fazer isso. Então ele começou a falar e disse, você perdeu isso, você deve ter sabido quando você foi para o Peru. Sim, então, no Peru, nós fomos lá para uma jornada xamânica com um xamã chamado Nicholas Packard, e ele nos levou em uma jornada xamânica, mas o primeiro encontro para o qual nós fomos, sem nosso grupo, foi completamente inesperado, porque eles realizaram uma iniciação, uma cerimônia de iniciação para o Lee. Agora, nós tínhamos passado um tempo privado com o Nicholas antes disso. Eu acho que
foi a forma do xamã de perceber e acessar o Lee e o seu conhecimento e o trabalho que ele estava fazendo, porque então, quando eles deram a iniciação, a cerimônia, nós estávamos um pouco incertos do que aquilo significava, mas mais tarde, quando nós especificamente perguntamos o que aconteceu, do que se tratava tudo aquilo, da forma como ele fez, e como foi a sensação. Como foi a sensação? Então você pode ver agora que Lee está usando um chale ao redor dele, e isso significa a iniciação. É um nível de sacerdócio dentro da cosmovisão andina. E a sacola que o Lee tem, a bolsa, é o que os xamãs usam. Coisas como folhas de coca. Eu tenho a minha versão mini. Ainda há folhas aqui. Um xamã em treinamento, não é? Então, isso foi dado para o Lee em uma profunda cerimônia, quando o sacerdote andino, todos eles vieram e eles sopraram no topo da cabeça do Lee. E como foi aquilo, Lee? Eu apenas estava dizendo, meu Deus, ele está bagunçando meu cabelo. Eu estava tão fora daquilo. Eu já tinha passado por essas cerimônias antes. Quero dizer, nós faremos todo um vídeo um dia sobre a cerimônia no Cazaquistão, onde eles me tornaram um ancião. Lá, aconteceu lá também, mas foi um pouco diferente. Então, eu pensei que era apenas uma outra cerimônia. Nós até tivemos uma no Chile, quando eles sopraram fumaça no meu nariz. Foi tabaco, na verdade. É um pouco diferente. De qualquer forma, então eu passei por essas coisas. E eu pensei que era simplesmente um protocolo. Porque eu era o líder daquele grupo. E eu pensei que era um protocolo, mas não era. Então, como foi eu estava sentado lá. Aqui estavam algumas folhas de coca para mascar. Foi muito novo, eu nunca tinha feito aquilo antes, mesmo tendo estado no Peru várias vezes. Eu pensei que aquela seria uma outra cerimônia de despacho, nós faríamos isso e aquilo. Ele me sentou então na cadeira. Aquilo foi diferente, pois eu não esperava aquilo. E foi em frente ao grupo, e foi em frente a 3 outros sacerdotes da tribo dele. E ele procedeu para fazer muitas coisas, incluindo, soprar no topo da minha cabeça e todas estas coisas que ele estava fazendo agora. Eu não tinha visto aquilo antes no despacho, então sabia que havia algo mais ali. Mas apenas para dizer, então chegou um momento quando eu precisava dizer alguma coisa, ou ele me perguntou o nome ou algo para falar em voz alta, mas eu estava completa e totalmente ignorante do que estava acontecendo. E ao longo de todo o Peru, aquela viagem, mas eu acho que no nível celular, eu assisti você e eu vi você. E havia um reconhecimento da profundidade em algum nível. Eu não estava confortável. Agora eu sei por quê. Porque havia energia sendo colocada sobre mim. E então o que Nicholas disse foi que aquilo era um reconhecimento de um certo nível de consciência dentro da cosmovisão andina. E que o que aquilo significava é que o Lee estava sendo reconhecido como um guardião do planeta Terra. E foi nesta capacidade, como guardião do planeta Terra, que ele foi reconhecido como sendo alguém que pode negociar com certos seres e outros planetas em nome da Terra, do planeta. E eu vou adicionar a humanidade. Então, isso realmente é o que está envolvido em canalizar Cryon. Isso é o que eles disseram. Ele é um guardião da Terra e ele está negociando com outros seres e planetas em nome da humanidade. Cryon veio para a mudança e é aqui que Cryon disse, agora que você passou pela mudança, aqui está o que nós realmente vamos fazer. Não é isso que... Bem, o que mês foi aquilo quando nós fomos? Para o Peru? Aquilo foi em novembro do ano passado. Novembro de 2019. Há alguns meses, na verdade, antes de irmos para a Islândia, que tudo começou. Então, vamos virar a página agora. E nós tivemos a premiere da cura. Bem, vamos olhar para isso. Em primeiro lugar, Cryon diz, você está mudando sua orientação de dar informações amorosas para o planeta e a mudança, o que já aconteceu há anos atrás. E agora estamos indo para oferecer energias. E isso eu não sabia o que aquilo significava. Ele disse, especificamente você guiará as pessoas para um novo lugar onde eles serão capazes de se curar. Agora, eu nunca pensei em mim mesmo nesta capacidade, jamais. Mas Cryon também disse, não se engane. Lee, você não é um curador. Você está abrindo um portal
de energia de cura que você já tem feito pelos últimos 30 anos. Então, aquilo nos levou para, ok, o que faremos então? E foi aí que Cryon começou a dar informações e nós decidimos fazer uma premiere deste Círculo dos 12, o que ele identificou naquela canalização. Nós faremos um círculo de 12, e eu não sei o que naquela canalização ele falou sobre as quartas-feiras ou não. Bem, houve algumas canalizações que foram dadas em Unity Village, no Kansas City, Missouri, onde houve 2 canalizações naquela série de 4, sobre o círculo de cura dos 12, explicado. E foi lá, foi nos dito, porque eu me lembro especificamente de que o círculo de cura dos 12 era uma metáfora e que representava algo. Então, eu estava esperando por Cryon para nos contar o que aquele algo é, aquilo que ele representa. E nunca foi nos dito, porque aquilo estava sendo seguro, até nós fazemos a premiere da cura. Eu acho que eu até mesmo contei às pessoas que haveria 12 mestres. Sabe, eu não sabia, mas aquilo não é para onde nós iríamos. Não é isso que nosso cérebro lógico leva quando Cryon começa a dizer que há esse ciclo de cura de 12. Sabe, automaticamente você se coloca e também você estava pensando que eram 12 mestres e que estariam sentados nas cadeiras. Aquela foi a mensagem enigmática, que havia 12 mestres, e você pensa, eu não posso ver, quão linear vocês são. Há 12 mestres, não era nada daquilo. Não era nada daquilo, nem perto. Então, você precisa se colocar em nosso lugar. Nós não sabíamos o que aconteceria. Isso não é algo que nós planejamos. Mas nós decidimos que nós teríamos uma premiere e que nós deixaríamos Cryon fazê-lo, e seriam 4, antes de começarmos esses encontros, falaremos sobre isso, como será. Nós fizemos a premiere, eu acho que foi na semana passada, e nós usamos a palavra, que nós teríamos o ciclo dos 12, a premiere, e foi como abrir as comportas. Eu nunca experimentei aquele tipo de interesse em qualquer coisa que nós já tínhamos feito até esse ponto. Quando nós estávamos prontos para apresentar e fazer a transmissão da premiere, nós tivemos mais de 3.300 pessoas registradas e prontas para ir. Nós sabíamos naquele ponto do tempo que Cryon, a orientação de Cryon, era para esta época. Era absolutamente correto. E olhe para essa época. Tantos estão precisando de cura. E a cura pode acontecer em tantas diferentes camadas. A cura do medo, a cura das suas emoções, do seu passado. Traição, Cryon mencionou isso algumas vezes. Curar a traição que alguém cometeu com você. Então, muitas camadas de cura. Então, Cryon deu instruções. Você fará isso toda semana. E ele disse, 25% desses encontros devem ser gratuitos. Então agora nós temos, em primeiro lugar, a primeira coisa que eu podia pensar é a logística de tudo aquilo. Nós precisamos fazer 4 encontros por mês. Uma delas será gratuita. Nós precisaremos ter palestrantes para cada uma dos encontros. E Cryon disse, faça tudo isso por 1 ano. E eu falei, vários encontros? Uau! Então você pode ver onde minha mente estava indo com aquilo imediatamente. Eu sabia que isso não seria uma orientação muito sutil. Eu sei. E nós falamos sobre isso. Imediatamente eu disse, bem, Lee, Cryon sempre foi uma energia benevolente. Tem sido sempre. E imediatamente você disse sim e relaxou. Você está certa. Eu nunca fui conduzido de uma forma inapropriada por Cryon para fazer qualquer coisa. Mas isso te tirou da sua zona de conforto? Sim, foi isso. E me levou um tempo para relaxar com isso, mas eu já relaxei. Então, o que nós estamos encarando, então, naquela época, era, em primeiro lugar, a premiere foi fantástica, foi muito bom, e explicou o círculo dos 12 se torna sentar-se em um círculo. Isso é muito difícil de compreender. A base 12, sobre a qual eu falei, e tenho falado sobre isso muitas vezes, é a estrutura do universo, mas é a fórmula da consciência. É o 12. Difícil explicar, eu sei. Aquela foi a metáfora. Esse é o ciclo dos 12, representa a fórmula da consciência. Quem poderia ter pensado naquilo? Que é isso que representava. E quando eu perguntei, o que é a fórmula da consciência? Qual é? Mesmo no chuveiro, subsequentemente, eu não te disse isso, subsequentemente, mesmo até a premiere,
depois daquilo, e ele disse, como eu vou explicar isso? E Cryon disse, você não precisa explicar nada. Mas, Lee, ele disse, apenas deixe-os vir e sentar nessa energia, eles saberão. Então, a cura dos 12 começou na Premiere. O que acontecerá de agora em diante é que nós teremos um início em 2 de setembro. Nós temos o primeiro encontro, será gratuito. E a forma como está estruturado é que será uma base de inscrições. Se você quiser as quatro encontros, eu acho que são $33, R$120 por mês. E isso é como se fossem $11 por encontro. Eu acho que provavelmente, eu não sei, o mesmo como uma inscrição numa academia. E quem usa academia quando está inscrito? E Cryon disse, isso é para poder financiar, para que você possa, sabe, o estúdio, os técnicos, sabe, tudo que você fará, porque você oferecerá cada mês. Então, será a primeira quarta-feira, será gratuita. E o gratuito será os inscritos será às 10 horas da noite no Brasil, Brasília. Se você participar gratuito, será às 10 horas de Brasília. E então, aqueles que fizerem inscrição terão as outras 3 quartas-feiras do mês. E de volta ao que você disse sobre como eu posso explicar isso para as pessoas. E Cryon disse, você não precisa. Você os leva para dentro e eles vão senti-lo. E a metáfora, eu apenas gostaria de lembrar a você do que Cryon deu, foi que como se explica a visão para uma pessoa cega? Foi o que ele disse na Premiere. E Cryon disse, não se explica. Você dá a eles visão. Você dá a eles visão porque não é algo que pode ser explicado. E é aí que Cryon é uma fórmula de consciência. Como pode se explicar isso? Simplesmente leve-os para ela e deixe eles experimentarem. E é isso que nós faremos. Tipicamente, eu espero que a primeira seja o que eu chamarei de o aquecimento, que significa que é um bom programa. E este será o primeiro que nós faremos. E, novamente, nós realmente não estamos conscientes do que está vindo totalmente. E isto, Cryon deu uma indicação de que os encontros iniciais são apenas os encontros iniciais e que eles vão se graduar e se tornar mais profundos, especialmente para aqueles que se inscreveram. Eles vão perceber que não é apenas a mesma meditação todas as vezes, mesmo que elas estarão estruturadas. E Cryon está bem claro com relação a isso, que eles vão se graduar para outras coisas e a energia mudará e transformará também. Eu acho que uma das outras coisas que eu realmente adorei é que Cryon, na Premiere da cura, pela primeira vez, pediu àqueles que estavam ouvindo, antes deles entrarem em qualquer coisa, é que eles precisavam realmente ter a intenção daquilo, eles precisavam expressar sua intenção. Você está apenas olhando? Ou será que isso é algo que você realmente quer fazer? Eu quero dizer, se você quiser, se funciona para você, você pode vir e observar, mas se você realmente quiser que funcione, você precisa ter sério com relação a isso. Ele usa a palavra cognizar muito, que significa realmente tentar fazer aquilo algo que você acredita de forma integral de que funcionará. Então, de qualquer maneira, essa é a nossa explicação sobre tudo isso. Eu quero agradecer a vocês, pessoal, por ouvirem a isso e por estarem interessados nisso e tudo isso antes de qualquer outra coisa acontecer. Então, muito obrigado por isso. Sim, nós esperamos que todos tenham recebido algum valor disso. Foi no momento compartilhar com vocês tudo isso, mas é tão atual que nós sentimos que tínhamos compartilhado